Olá a todos. Nesse terceiro vídeo, nós vamos ver como podemos simular circuitos de corrente alternada, circuitos AC, e vamos ver também um fenômeno que pode ocorrer ao utilizar chaves mecânicas nos nossos circuitos elétricos. Então, para a gente visualizar um pouco de circuitos de corrente alternada, nós vamos usar um instrumento chamado osciloscópio, mas antes dele nós temos que adicionar aqui alguns componentes, né? Primeiro, eu adicionei um device, né? Do tipo alternador, ou seja, tensão alternada, e peguei um medidor, no caso, um voltímetro AC, né? De corrente alternada. Uma das características desse, que eu estou dizendo que é como se fosse um transformador, né? Que a gente estivesse utilizando, é que eu posso, no caso, modificar a amplitude de pico dessa corrente aqui senoidal e a frequência. Uma, uma característica, né, também de sistemas de corrente alternada é que a gente tem a tensão de pico de um sinal e a gente tem também a tensão RMS. Então, como é que essas duas se relacionam, né? No caso, por exemplo, se eu tenho aqui a tensão de pico de 17 volts e eu quero saber quanto de tensão RMS essa fonte vai me fornecer, no caso, basta dividir esse valor por raiz de 2. No caso, dividindo isso aqui por raiz de 2, vai dar aproximadamente 12 volts. E o que essa tensão RMS ela significa? No caso aqui eu tenho uma tensão de pico de 17 volts, eu vou ter uma tensão RMS de 12 volts. Uma tensão RMS de 12 volts quer dizer que se eu tivesse uma fonte CC de 12 volts, ela dissiparia a mesma potência que essa fonte aqui, no caso de 17 volts de pico alternada, dissipa em um resistor. Então essa é a ideia de tensão RMS, né, ou corrente. Né? Então no caso aqui, quando eu coloco aqui um amperímetro, aqui a tensão de pico é 17, aqui no caso do amperímetro, ou no caso do voltímetro, né, ele vai medir uma tensão de 12 volts, né, porque ele está medindo RMS. Aqui no caso ele mediu um valor constante porque a frequência está de 60 Hz. Se eu coloco uma sequência bem lenta, esse voltímetro aqui na verdade vai medir as variações, né? Então ele começa a medir a variação, né? Então no caso quando eu coloco uma tensão com a frequência maior, esse voltímetro vai me dar a tensão RMS. Uma outra forma de medir isso aqui, ou seja, para ver realmente o sinal, é medir através de um osciloscópio. O que seria um osciloscópio? Né? Ele é um instrumento que possibilita a visualização e medição de sinais variáveis no tempo. Ele geralmente é capaz de mostrar 2 até 4 sinais. Então vamos ver aqui um osciloscópio. Né? Aqui é o osciloscópio. E aqui eu estou querendo, no caso aqui ele fornece 4 entradas, né? Eu vou querer ver a tensão em cima desse resistor. No caso, um osciloscópio real, ele vai ter muitas vezes essa configuração, né? Que é um da Tektronix, onde eu vou ter, aqui no caso eu tenho 2 canais de entrada, eu posso medir 2 sinais. Aqui é onde o sinal vai aparecer. Essa região e essa é a amplitude de cada sinal que eu posso controlar. E aqui é onde eu manipulo a questão do tempo. E essa coluna é a coluna do trigger. A gente vai ver cada um desses na simulação e posteriormente na prática. Né?
Então aqui vamos visualizar, né? Aquelas mesmas partes que eu mostrei para vocês na figura estão aqui, né? Nesse osciloscópio simulado. Aqui eu liguei o meu osciloscópio na fonte A. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Aqui é outro osciloscópio que tem nessa simulação. Então, pessoal, tá aqui, eu liguei no ponto A, então eu estou vendo aqui, ó, a fonte A. Então, primeira coisa, cada divisória dessa, eu tenho uma quantidade de tensão entre cada uma dessas divisórias. No caso aqui, eu estou dizendo que entre duas divisórias eu tenho 5 volts de tensão. Então aqui, por exemplo, do zero até o pico, eu tenho 1, 2, 3, eu tenho 15 volts e um pouco mais aqui, né, que seriam uns 2 volts. Então eu tenho 17 volts do zero até o pico, né? Também eu tenho menos 17 aqui para baixo. Se eu modificar, né, colocar 10 volts aqui, eu vou ter quase duas divisões, né? Aqui, pessoal, eu posso modificar a posição, né, do GND, ou seja, da referência dessa curva, né? A referência é esse eixo bem aqui. Se eu quiser ver só a referência, né, eu coloco aqui no ground, tá? Aqui o ground dele. E aqui é o AC, ou seja, eu quero ver o sinal que está vindo aqui alternado, né? Uma coisa também que pode vir, pessoal, no osciloscópio com problema, ele vir aqui em AC ou DC. Muitas vezes você não vê o sinal oscilando porque ele está em AC ou DC, né? Isso aqui é uma coisa a ser verificada. Uma outra coisa que eu posso mudar, né? A gente só viu aqui em relação ao canal A, a amplitude, né? Eu também posso mudar, no caso, a base de tempo, que é essa parte aqui, né? Então, no caso, para esse sinal, cada divisória dessa horizontal, eu estou vendo 1 milissegundo, né? Nesse sinal, ele é de 60 Hz. Então, aproximadamente, a duração dele é de 16,6 milissegundos. Então, entre um ponto e o outro ponto que vai se repetir, eu vou ter um pouco mais de 16 divisórias, no caso, como eu estou trabalhando aqui com 1 milissegundo por divisória, né? Se eu trabalhar aqui com 2 milissegundos por divisória, de um ponto inicial até o outro ponto inicial, né, eu tenho um pouco mais de 8 divisórias. É um pouco mais de 16 milissegundos. Também eu posso modificar, né, a posição desse meu sinal. E por último, pessoal, tem o trigger. O que é que seria o trigger, na verdade, que é essa coluna aqui? O trigger, ó, é a partir desse ponto, né? Eu estou indicando aqui onde é que é a posição, né, do trigger, a partir desse ponto. E o que é que o trigger me permite? Ele permite, aqui é o nível, né, que toda vida que o sinal, nesse caso aqui, cruzar esse nível, ou seja, for de menos algum valor até um valor positivo, ele vai desenhar o sinal, ele vai mostrar um pouco do que ele viu antes e um pouco do que ele viu depois. Então o trigger, na verdade, ele serve para a gente ver um sinal que ele é alternado, ver congelado aqui na tela, né? Então, por exemplo, se eu aumentar aqui o nível, ó, do trigger, ou abaixar, né, o nível do trigger, ele está mostrando aqui nesse centro da tela o sinal a partir do ponto que ele cruza, vendo um sinal abaixo do trigger até o final. Então tá aqui, ó, o valor do trigger. Ele vai mostrar aqui na posição 0 dele, quando o sinal cruza esse valor, né? Então está aqui toda a ideia de visualização do osciloscópio de um sinal AC. Então, outra ideia que a gente vai ver aqui, pessoal, já deixei aqui montado, né, o circuito, na verdade vários circuitos, né? É quando a gente trabalha com chaves mecânicas no nosso circuito, né? Isso aqui, na verdade, a gente está simulando os níveis lógicos, né, de um circuito. Por exemplo, quando essa chave está aberta,
Só para vocês visualizarem, né, a chave é um botão, né, botão mecânico. Então, quando esse botão não está apertado, o sinal que eu estou mandando aqui para o osciloscópio, como não está tendo corrente elétrica aqui nesse resistor, a tensão nesse resistor no momento está zero, né? Então eu estou mandando aqui um sinal de 5 volts para o osciloscópio, né? Quando eu aperto essa chave, esse ponto aqui, na verdade, vai ter corrente passando para o resistor, então vai ter uma queda de tensão aqui, e aqui eu vou ter, no caso, 0 volts, né? Ou seja, esse ponto vai ser o ground, a referência. Então, com o botão eu posso modificar dinamicamente níveis lógicos, né? Então, vamos verificar como é que isso ocorre, né? Agora a gente quer ver o circuito digital, né? Então, toda vida que eu clicar aqui nesse botão, eu vou sair do nível lógico 1 para o nível lógico 0. Só que o que pode ocorrer em circuitos quando a gente trabalha dessa forma, né? Só com resistor e com a chave, pode ocorrer o efeito bounce, pessoal. Então, assim, o que seria esse efeito bounce, né? Seria, no caso, quando a gente pressiona a chave, toda vida que eu pressiono isso aqui na prática, essa prática ela vibra mecanicamente, né? Então, devido a essa vibração, né, antes dessa chave se estabilizar, pode haver diversas oscilações aqui no meu circuito lógico. E isso pode gerar erro no meu circuito. O circuito pode pensar, né? No caso, não pensar, né? Pode parecer para o meu circuito que eu apertei várias vezes a chave rapidamente, né? Ao invés de ser apenas uma oscilação, né? No caso aqui tem uma representação do efeito bounce, né? Eu só cliquei uma vez, mas como a chave ela está sofrendo oscilações mecânicas, acaba que eu mando para o meu circuito lógico uma variação de nível lógico, né? Que na verdade não era para ocorrer. Então, como é que a gente faz para evitar isso? A gente usa, pessoal, um circuito chamado debounce, né? Qual é a ideia? A ideia é colocar aqui um capacitor em paralelo com chave, para que quando eu aperte na chave, tanto vai demorar um tempo para que esse nível lógico carregue de 0 para 1 ou descarregue de 1 para 0. Então, o que é que acontece? Aqui eu estou ligado na porta B, né? Então, toda vida que eu aperto, ó, vai ter um tempo de descarregamento e um tempo de carregamento do meu circuito. Então, aqui no simulador não dá para a gente visualizar o efeito bounce, né? Mas na prática nós vamos ver isso ocorrendo. Um último detalhe é que esse tipo de circuito, onde nós ligamos um resistor ao VCC, né? Ele é chamado de circuito pull-up, ou seja, quando eu não estou pressionando aqui a chave, esse meu circuito vai estar sempre em nível lógico alto. E aqui ó, nós temos o exemplo da mesma ideia, né, de um circuito que tem bounce e um circuito de debounce, né, onde eu tenho aqui um pull-up. Né? Eu tenho um resistor ligado à referência, né, ao ground, ou seja, quando eu não estou apertando aqui o botão, o meu sinal vai estar em nível lógico 0. Né? E quando eu aperto, ele vai estar em nível lógico 1.